seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do Amazônia Empreendedora. Esse podcast que é uma parceria aqui com o Jornal do Comércio e tem também o patrocínio do NDT. Toda semana, como você já sabe, a gente traz aqui um empresário, um empreendedor, um técnico, um especialista em algum assunto para a gente falar sobre economia, sobre negócios, sobre empreendedorismo, educação e assuntos ligados aqui à economia local. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui o Clóvis Leite Ferreira, que ele é Ferreira Filho, ele é founder e CEO da Logistique, onde ele lidera iniciativas estratégicas para otimizar operações logísticas e fortalecer cadeias de suprimento. A missão da empresa é proporcionar às indústrias brasileiras uma vantagem competitiva, sustentável, aliando liderança eficaz e soluções inovadoras no setor de logística, que aqui no Amazonas é fundamental. Inclusive, durante a nossa conversa, eu vou disponibilizar aqui um QR Code, que a gente fez uma matéria agora há pouco tempo sobre a empresa e na coluna Mais Negócios, que é a minha coluna aqui, publicada no Jornal do Comércio. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o negócio do Clóvis, é só você acessar aí pelo QR Code. Clóvis, seja muito bem-vindo. Eu Como que agradeço vai o você? convite. Muito obrigado. Obrigada. A gente se conhecia de LinkedIn. Já eu não sei nem como é que começou essa nossa amizade no LinkedIn, qual foi a afinidade que nos aproximou, mas já tem mais, acho que de um ano e meio, que a gente já fez uma matéria para a coluna no início da sua operação. Exato. E agora você está retornando com mais novidades, fizemos de novo. E eu fico muito feliz quando um empreendedor, né, consegue chegar no ponto de deslanchar. Porque não é fácil a vida de empreendedor, ainda mais no Brasil, com tantas mudanças, né? Às vezes algumas fragilidades institucionais, leis, incentivos, é tanta coisa que o empresário tem que lidar. Então a gente fica muito feliz, eu fiz questão de te convidar, então seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. E eu quero saber, começar lá do início, você falou para mim que você, nos bastidores, você comentou que você nasceu no Recife, Isso. mas que você foi criado aqui. Então, conta um pouquinho essa história pra gente. A minha família, tanto por parte de pai como parte de mãe, são de Recife. E aí, muitos 40 anos atrás, eu estou com 43 agora, meus pais se mudaram aqui para Manaus em busca de melhores condições. Tinha um tio nosso que era caminhoneiro e veio para cá, longa história curta. Entendi. Já vem a família, já influenciou. Esse tio meu conseguiu se desenvolver ali, foi trazendo a família e veio todo mundo para cá e cá estamos até hoje. E aqui sempre foi e é a terra das oportunidades, né? Incrível. Excelente, porque eu também sou de São Paulo, mas também me considero amazonense do coração, porque eu já vim aqui de 98 a 2000, voltei para São Paulo, fiquei até 2005 e depois voltei para cá. Mas eu tenho uma coisa com essa terra que é maravilhosa e realmente aqui é uma terra de oportunidade. Aqui é uma terra incrível. O próprio distrito, né? Hoje não mais, mas eu me recordo muito tempo atrás. Lá foi meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar na... você começou a trabalhar numa empresa do distrito? Comecei na Sony como estagiário. Nossa. Trabalhei 21 anos lá, até encerrar as operações aqui no Brasil. Que foi em? 2020, 2021, 22, não me recordo agora exatamente. Foi uma coisa tão triste, porque era um símbolo, né? A Sony, a gente cresceu com o símbolo da Sony. Exatamente. Uma escola, um lugar muito bacana. E aí, falando da oportunidade aqui, era eu estagiário lá há 20 anos. Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, no México, viajei o mundo todo, tudo isso proporcionado aqui por essa terra tão incrível, muito, pelo polo industrial, fantástico. Um mar de oportunidades. E aí a operação finalizou, e o que o Clóvis fez? Eu sempre tive o desejo de empreender, né? E ao longo da minha vida, ali em paralelo, eu fiz várias coisas. Eu abri açougue e fali. Agora a gente ri, né? Abri mercadinho, também fali. E eu fiz uma tentativa, ia ser um dos primeiros escritórios compartilhados aqui de Manaus. Foi mais ou menos no tempo ali que abriu o ProOffice, que existe até hoje. Mas chama mesmo esse nome? Eu esqueci o nome que a gente chama. Coworking, né? Coworking. Caramba, ia ser o primeiro ali, eu era muito novo, inexperiente. Resumindo a história aqui, aluguei um ponto, consegui falir antes de inaugurar.
No meio da obra eu me dei conta que eu, É engraçado agora a gente contar, né? que E eu não ia relembrar. ter dinheiro para fazer tudo. Mas assim, eu estou tentando Caramba! resumir, né? Mas todas essas experiências, elas me trouxeram Não tenho dúvida. muita coisa positiva. Claro. Muita coisa positiva. E em paralelo, eu sempre trabalhei E na você sabe o empresa. que que Isso eu tudo acho? sempre em Sabe o que que eu paralelo. acho fantástico nessa tua fala? Porque é o seguinte, quem trabalha no distrito, gente, o distrito, ele é mais do que uma religião. Ele suga a tua alma, assim, no sentido de que você se veste daquilo e você vive para aquilo. E você, mesmo vivendo essa rotina diária, essa coisa muito de processos industriais, É, né, que é linha de produção, e tudo funciona nesses processos tão fechadinhos, você tinha uma mente completamente aberta. Quer dizer, você estava querendo empreender. Né? Você é. ainda você foi se aventurando no meio, né, preso aqui, mas solto por outro Sempre lado. fazendo alguma coisa, sempre. Acho que eu tive uns 6, 7 empreendimentos. Tem um que existe até hoje, que é o Manaus Brew Shop. É ali na antiga Recife, na Maripiranga, chegando no Boulevard. É uma Olha, casa que vende insumos para fabricação de cerveja artesanal, vende cerveja artesanal. Eu tirei um período de férias, fui para São Paulo e falei, pô, isso não tem em Manaus. Visitei os lugares que tinham lá e trouxe aqui para Manaus. Existe até hoje, acho que vai fazer 7 anos. No terceiro ano, mais ou menos, eu vendi para um conhecido, o Daniel, que está lá até hoje, e é um lugar super bacana, por sinal. Ali foi meu primeiro caso de sucesso ali. depois de quebrar a cara, um monte Depois de. de várias Não, eu tentativas achei frustradas. fantástico aquela parte que você fala que você faliu antes de começar. Antes de inaugurar, eu Você tem que consegui escrever um falir. livro da sua história. Porque realmente acho que todas essas suas experiências, elas trouxeram uma sabedoria Sem super dúvidas. importante que hoje faz você ter uma empresa de sucesso que está crescendo. Inclusive, a gente vai entrar nesse empreendimento. Como é que foi que Bacana. nasceu? Perfeito. Aí, Como é que você se preparou dessa ao longo vez? desses anos, eu sempre me preparei para esse grande movimento, né? Quando a Sony encerrou as atividades aqui, eu tinha completado 40 anos de idade. E aí, não, minto, tava com 37. E aí encerrou, eu falei, putz, agora é meu momento. Só que surgiu um convite muito interessante da minha ideia para ser o plant manager, né? Então eu sempre trabalhei na área Um de desafio logística bom, e né? operações, era uma Empresa coisa boa. diferente, porque eu iria olhar o todo, então uma puta empresa, uma Sim, com oportunidade certeza. gigante. Eu decidi aceitar o convite, posterguei um pouco mais a minha ideia, né? Mas aí eu já sabia o que eu queria, que seria na área de logística, que é o que eu conhecia bem, eu já tinha tudo na minha cabeça, né? E aí passou-se um tempo, eu completei 40 anos, e aí eu falei, bem, agora é agora ou É nunca. cabalístico, né? 40 Agora ou anos é nunca, agora. porque vai ficar mais difícil, eu já estou bem posicionado no mercado de trabalho, então não posso trocar por qualquer coisa, né? Tem que ser algo de uma grandeza que me permita manter pelo menos o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje. Isso E foi antes da aí pandemia ou depois, Clóvis? foi depois da pandemia. Muita coisa mudou também nesse Muita coisa cenário, né? mudou, muita coisa mudou. E aí, 2023, começo ali, primeiro semestre de 2023, eu saí da Midea e aí fundei a Logistique. Fundei a Logistique, me preparei bastante, desde do nome, da marca, das cores, então eu... Você estava trabalhando na Midea nesse tempo, enquanto você estava fazendo, estava se Não, já organizando? tinha Não. saído já. Tá. E aí isso é uma das coisas que eu aprendi durante essas minhas tentativas, é que eu sempre tentei fazer as coisas bem feitas, né? Então, eu aprendi, na minha experiência pelo menos, que para tu fazer algo grandioso exige uma dedicação total. Então, esse modelo da Logistique não teria como eu fazer em paralelo, né? Como você fazia na época da Sony, de Exato, que tentar ter um trabalho e eram ter uma. coisas menores que Não demandavam tanto. não demandaria tanto, né? Mas aí para o modelo Logistique já não teria Aí você pegou como. seus recursos próprios, falou, vou investir nisso. Você já começou com algum Ó, cliente? vou falar sem filtro aqui, tá Não, bom? Quebrei tranquilo. o porquinho sozinho, sem sócio,
Aí Acreditou mesmo. apliquei o dinheiro que eu tinha, vendi carro, vendi Sério? sala comercial que eu tinha. O que eu juntei ao Juntou longo da vida, aí eu peguei Sim. Acreditou. e acreditei e dei all in no negócio. Caramba. Sem cliente ou você já tinha uma Sem cliente, conversação? Ah, eu sem tô conversando. cliente. Não tinha cliente ainda. Eu já tinha claro na minha mente qual que seria o caminho. Para Até porque você conhecia todo mundo do distrito. Porque o conhecia, distrito tem isso, né? Todo mundo se conhece ali. tinha uma boa relação. Eu era conselheiro do CIAN também, então Pô, então você. boa participação. Mas eu diria que o que somou mais é que eu tive muito tempo do lado do balcão de quem demandava o serviço, né? E quando eu fundei, eu sabia bem claro quem seriam meus clientes. Eu falei, O que ele está precisando? eu quero atender a indústria. Eu não quero atender o varejo, não quero atender o consumidor final, eu quero atender a indústria. E essa minha experiência, eu já sabia as dores de quem estava do outro lado de balcão, né? Tanto do que eu vivi, quanto dos colegas de outras indústrias. Então, eu tinha uma noção do que quais são os pontos fracos, quais eram os serviços carentes. Eu tinha uma boa noção de preços, de mercado. Então, eu sabia o que o mercado queria, de que forma, preço, ali, né, que é super importante também. Claro. Então, isso tudo somado me ajudou bastante. E aí eu tinha claro também, assim, eu pensei assim, olha, eu vou começar com consultoria, apesar de não ser o que eu não sou um cara muito, como que eu posso dizer? Eu sou mais o cara que pega e gosta de fazer e vamos, eu não sou muito de ficar ali escrevendo. Na análise, na contextualização. E aí, mas comecei com consultoria, que é onde eu teria menos despesa, por assim dizer, e eu poderia agregar bastante dentro da minha área. Comecei com a consultoria e aí fui, aos poucos, levantando os outros pilares, né, de terceirização de mão de obra, de transporte, até que surgiu o meu grande... E aí fui nessa luta aí por uns 6, 8 meses, difícil. Você já tinha o ponto, investindo todo mês, pagando, tendo, né, a saída. Mas a despesa bem mínima, bem contida. E aí, ali pelo sétimo, oitavo mês, consegui o meu primeiro contrato mais significativo, e aí a coisa foi andando, né? Não vou citar nomes aqui, não, mas tranquilo. eu gosto de citar isso porque é muito bacana, e se ele estiver ouvindo, ele vai saber. Vai saber. São dois, na verdade. O primeiro, meu primeiro contrato, eu tenho certeza que aquela pessoa não precisava. Ele me contratou para me ajudar. É claro que você ia prestar o serviço. Depois de contratado, eu fiz o máximo para agregar, mas é algo que ele podia esperar, que não era uma urgência para ele. Mas ele é uma empresa de dono, de família, então ele me contratou muito com o espírito de me ajudar. O grande desafio é tu ter o teu primeiro cliente. Verdade. Imagina tu bater na porta de uma empresa. Com certeza. Primeira pergunta que vem, quem são teus clientes? Tu falar, não tem ninguém. Você vai ser você vai ser o primeiro. E aí uma outra grande indústria aqui também que me ajudou, assim, me ajudou no sentido de me dar uma oportunidade, uma parcelinha pequena, o mínimo ali para eu poder me movimentar, mas isso também não veio de graça, né? Eu bati em várias portas, também, quando eu recebi essas oportunidades, eu fiz de tudo para entregar um bom resultado. Com certeza. E aí a coisa foi caminhando. E você faz o comercial, você cuida da empresa, você faz tudo. Você é o Severino. Não sou. Você já tem pessoas, já conseguiu Inclusive, pessoas. no começo foi um sacrifício para mim, assim, porque imagina, eu já estava bem posicionado no mercado, né? Então eu abri mão do salário, de benefício, de tudo, né? Eu demorei mais de um ano para começar a receber meu primeiro salário, até então era para pagar as pessoas. E esse demorar para começar a receber foi justamente para pegar a verba que eu tinha e investir no time. Ai, que bacana. Então, eu montei um time muito bom, eu trouxe essa visão, por assim dizer, desde o começo também, falei, eu tenho que montar um time bom para que eu não fique preso ali no operacional. Então, hoje, o meu papel, o tempo que eu gasto com o operacional, do meu tempo livre, talvez 5%, 7%. E o meu papel hoje principal é a área comercial,
e a captação de recursos, decisões financeiras assim, também, mais né? estratégicas, que eu vejo é um grande privilégio. Com certeza. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje, aproximadamente 55, Bastante. 55, exato. É Bastante. muita gente. Mas, ao mesmo tempo que é muito, se a gente pegar empresas do ramo de estatura parecida, provavelmente tem muito mais. Então, é uma estrutura super enxuta. Você usa muita tecnologia. A gente investiu bastante nos melhores sistemas. Eu trouxe o que tinha de melhor no mercado. Então, mais caro, mais um retorno gigante. Então, eu fiz questão de trazer o que tinha de melhor de sistema, nos detalhes ali de link de internet, por exemplo, e de tudo isso aí que cria uma base que te permite ter mais essa liberdade, assim, essa eficiência, na verdade. E o que você está trabalhando mais? Quais as cargas? O que você faz mais de Hoje a gente serviço? tem 3 principais linhas de serviço. Armazenagem, a gente armazém geral, então a gente tem galpões, e nesses galpões a gente armazena matéria-prima e produto acabado para as indústrias. E aí, na medida que eles precisam, a gente abastece a fábrica ou faz o processo de venda. Essa parcela da armazenagem, o transporte de contêineres dentro da cidade, transferências entre fábrica e armazéns, e também eu não gosto muito de chamar de terceirização de mão de obra, porque a ideia é a gente agregar ali, mas a gente também tem a mão de obra dentro das indústrias. Então, posso citar um exemplo aqui, tem uma indústria de ar-condicionado que o nosso time lá dentro faz o processo de controlar o abastecimento de matéria-prima para as linhas de produção. Então, a gente recebe as ordens, separa o material e movimenta para as linhas de produção. E você trabalha com vários segmentos ou você mais... Vários segmentos. Hoje a gente tem 17 clientes ativos. Nossa, uma carteira boa. É uma carteira boa. Essa é uma coisa também que eu trouxe, é uma maneira de mitigar o nosso risco, não ter a dependência de um só. Isso é fantástico. Claro que no começo você acaba tendo, mas, você fica preso. Mas hoje a gente atende ar-condicionado, televisão, moto, duas rodas, indústria do plástico aí que atende também muito o agro. Sim. E aí a gente está bem diluído, assim, tanto em clientes como em segmentos. Eu diria que todos os segmentos aqui do Polo, os principais, a gente tem alguma demanda, algum contrato. Exato. E me diz o seguinte, quais são os planos para 2026? 2026. Porque você está com sangue no 2026, olho. A gente tem um plano agressivo, mas pé no chão. Eu não tenho muito de falar de número, né? Eu sou bem estilo americano, assim, que fala abertamente, né? Então, eu tenho um número na cabeça, dizem que faturamento é ego, né? Mas eu carrego esse número como um incentivo aqui, claro que sendo um número saudável, né? Mas eu tenho um objetivo que a gente seja um dos principais provedores logísticos da região. Para 25/26, a gente investiu bastante no transporte, frota própria, transporte de container. Entre esse ano e o ano seguinte, a gente pretende dobrar a nossa capacidade de armazém. Hoje a gente tem 10 mil metros, a gente quer expandir para 20 mil metros. E também, entre esse ano e o ano seguinte, a gente criar um terminal de contêineres. A gente comprou um terreno ali no Distrito Industrial, super bem localizado, tem 12 mil metros. E lá a ideia é fazer uma estrutura para armazenagem de contêiner. E aí a gente poder atender os nossos clientes, toda a cadeia pensando aqui dentro da cidade, né? Então, eu pego o container no porto, levo para a fábrica, para o meu armazém ou para esse terminal. Quando ele precisa, eu abasteço a fábrica. Dentro da fábrica, se ele precisar, eu tenho atividade lá dentro com as minhas pessoas também. Fabricou o produto, eu vou lá, coleto o produto dele, levo para o meu armazém, levo para o porto. Você se responsabiliza por toda a cadeia, exato. É o 5PL, né, que avançando um pouco. E aí tem um passo mais futuro, mas ainda eu vejo que a gente precisa aguardar um pouco, que é entrar mais na seara do comércio exterior. E aí é basicamente isso. A ideia é ser um lugar de solução completa. Então, o meu cliente está aqui comigo, eu vou oferecer tudo que ele precisa no tocante à logística.
Olha, tem bastante trabalho para 2026. Clóvis, eu quero agradecer muito a tua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Te desejo muito sucesso. E mais para frente a gente te convida para voltar aqui para você contar para a gente o que vai dar esse plano todo, porque trabalho não vai faltar para você em 2020. Graças a Deus. Graças a Deus. Um prazer te receber aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. A gente está chegando ao final de mais um episódio do Amazônia Empreendedora. Essa semana a gente conversou com o Clóvis, um grande empresário que está fazendo um trabalho maravilhoso num setor super importante que é logística aqui para a gente que está na região norte. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta. Até lá.